Olá, pessoal! O Fãs de Novela está chegando para mais uma edição e dessa vez eu vou bater um papo com Emanuel Jacobina. Ele que é novelista e acumula aí diversos trabalhos na Rede Globo, vai conversar com a gente sobre Coração de Estudante, que entra aí em suas últimas semanas no canal Viva. Tudo bem com você, Emanuel? Tudo bem, Arthur. Obrigado pelo convite, pelo papo. Sempre bom lembrar dessa novela que foi muito importante na minha vida profissional e eu acho que foi muito acarinhada pelo público, né? O público deu um retorno muito legal para essa novela. Sim, exatamente. A gente estava até antes de começar a gravar, eu estava conversando aqui com o Emanuel Jacobina que Coração de Estudante, ela é lembrada por ter um gênero diferente, né, das tradicionais novelas das seis, né? Mesmo que não são de época, elas têm sempre aquela mocinha que vem do modelo romântico, de folhetim, né? E a Clara não tem nada disso, né, Emanuel? A Clara já era uma mulher de 30 anos de idade, que já tinha uma vida amorosa anterior à chegada do Edu, né, que era o protagonista do Fábio Assunção na cidade, né? E a Clara realmente era bem diferente de um padrão mais usual de mocinha de telenovela, particularmente de telenovela das seis. Mas ela foi bem compreendida pelo público ali nas suas dificuldades e na sua modernidade, que ela era uma personagem mais moderna do que aquilo que o público estava acostumado, né? Sim. A Clara, ela era, não sei se eu estou falando uma besteira, mas assim, bom, gente, para quem não sabe, mas eu imagino que um bom fã de novela vai saber, o Emanuel Jacobina, ele é um dos criadores aí da Malhação, né, desde os tempos da academia, mas também da Malhação múltipla escolha, esse formato de escola, né? Então, a Clara, ao meu ver, ela é uma professora do múltipla escolha ampliada, né? Com mais complexidades. Inclusive, anos mais tarde, em 2010, ela foi uma personagem de uma temporada que eu escrevi em Malhação, Que está no ar também no Vivo agora, inclusive. e ela era, de fato, uma professora lá, uma professora muito querida e tudo, mas que acabou tendo que lidar com inúmeros problemas, né? Enfim, sem dúvida tem relação, sim, a novela com a minha trajetória em Malhação. Criei Malhação com André Maltaroli, né? Que infelizmente faleceu em 2006. E eu acho que tem, sim, tem relação entre Malhação e eu ter escrito uma novela que tinha uma certa alma estudantil, né? Assim, a inspiração eram as cidades de Ouro Preto e Mariana, sem dúvida nenhuma, né? Sim, é isso que a gente queria saber também. De onde veio a ideia da novela? Como que nasceu Coração de Estudante, né? Tipo, a primeira vez que você virou e falou, eu vou escrever essa história. Existem alguns bastidores que a gente lê aí, mas não sabe se é verdade ou não, de que a Maria Adelaide Amaral faria uma novela e precisou sair da fila, e aí encaixaram essa sinopse sua. Então, ela nasceu de última hora, você já tinha. Como que você pariu o Coração de Estudante? É, houve de fato isso, né? Aconteceu um problema relacionado a uma discussão que eu não conheço em detalhes, essa discussão entre a Rede Globo e o governo federal da época por algumas questões que estavam relacionadas à novela, ao projeto de novela da Maria Adelaide. Honestamente, eu não sei quais eram as questões que foram discutidas, nem sei se houve uma pressão de Ministério Público ou do próprio governo federal da época, né? A gente ainda está falando, ainda era uma época do Fernando Fernando Henrique, Cardoso. é o É, eu não, último. eu não sei te dizer, Era o tá? Eu último sei que ano, ela é. estava na fila, era ela que deveria ter sido levada ao ar, mas aconteceu esse problema e a Rede Globo, à época, me pediu. Eu tinha um projeto, né?
era um projeto muito embrionário, né? Assim, era algo que eu tinha em vista fazer em algum momento. Já tinha feito uma pesquisa, eu é, tinha visitado Viçosa e tinha visitado a Rural aqui do Rio de Janeiro com o diretor Marcos Paulo, porque a gente pensava em fazer em algum momento um projeto de novela para ser situado nesse ambiente. A gente tinha essa vontade, sabe, assim, inspirados um pouco em Estúpido Cupido, do Mário Prata, inspirados um Delícia. pouco em Despedida de Solteiro, do Negrão. A gente tinha vontade de fazer uma novela com essa ambiência, com essa característica jovem no centro da novela. E mas era a gente só tinha, quer dizer, eu tinha feito uma pesquisa, o Marcos Paulo e eu tínhamos ido a esses lugares, mas não tinha nada ainda, não tinha uma história escrita nem nada, e eles me pediram isso, era tudo muito de supetão, sabe, assim, 3 meses ou 4 meses mais tarde teria que estar gravando, então eu tinha um tempo mínimo para escrever a sinopse e escrever os capítulos, né? Aí eu escrevi a sinopse assim, em menos de um mês, foi 3 semanas eu escrevi a sinopse, foi logo aprovada, e eu comecei a escrever os capítulos, né? Num ritmo meio desesperado. Escrever novela não é fácil, gente. E a Maria Adelaide, que é uma autora espetacular, né? Autora de A Muralha, a autora de Um Só Coração, uma autora. Aliás, Um Só Coração agora em maio no Globoplay na íntegra. Puxa, uma série espetacular. A Maria Adelaide, de quem eu sou fã, me cedeu esse lugar, né? Involuntariamente me cedeu esse lugar na fila das novelas. Né? E assim veio Coração de Estudante, né? E Isso. eu imagino, na época, você tinha acabado de sair de 2 temporadas brilhantes de Malhação Múltipla Escolha, né? Que, na verdade, eu até falo que a Malhação 99 e a Malhação 2000, para mim, é uma temporada só, né? Continuou ali, né? A Fantinho, o Mário Frias, o Roger. E aí, Eles continuaram, mas eles foram para segundo plano, né? Era uma estratégia nossa, assim, de não perder o sucesso alcançado, mas ao mesmo tempo eles não eram mais os protagonistas da temporada. A história principal era outra, né? é. Era a história da Então, Joana, que mas era era da Fernanda Nobre, né? A Bia, a Ludmila Maia, a Fernanda Ludmila Nobre, Daia e o Fábio isso, Azevedo, né? isso, que fazia o Marcelo, exatamente. Então. E aí, então, mas eu estava dizendo que você ficou muito tempo naquela Malhação e depois passou o bastão aí para Maltaroli, que veio com 2 temporadas encadeadas, e provavelmente você voltaria, né? E aí veio Coração de Estudante, que trouxe aí essa sua primeira novela das 6, né? Sim. E o nome de cara ele já remete para Minas Gerais, né? Tem uma entrevista do Ricardo Waddington que eu recuperei essa informação aí graças à pesquisa do Nilson Xavier do Teledramaturgia, então eu sou muito de acreditar os colegas, então é uma informação que eu trago do Nilson, Parabéns. né? De que o Ricardo Waddington teria chamado o Coração de Estudante de uma declaração de amor aos mineiros, né? Então esse nome, Coração de Estudante, tem a ver com o álbum do Milton. Veio dessa ideia, bebeu dali, como que é? Não, tem tudo a ver, sim. Acho essa declaração do Ricardo muito feliz. E sim, foi uma declaração de amor aos mineiros, em especial a esses mineiros de Ouro Preto e Mariana, né? Que são absolutamente geniais, gentis, cultos, produtores de cultura, que tomam conta da própria educação, que têm uma cidadania de grande excelência, são pessoas maravilhosas, e sim, é isso mesmo. Assim, tinha vontade de falar dessa capacidade de se reinventar no coração de Minas, né? Sim. E aí vocês trabalharam juntando todos os elementos, né? Porque você vê
a novela com aquele chão de paralelepípedo, aquelas casas, e aí no fundo vem um Lô Borges, que é essencialmente mineiro. Foi tudo trabalhado em conjunto na hora de escrever e do Waddington dirigir também. O Waddington foi importantíssimo, né? É um profissional talentosíssimo, com a capacidade de conceituação que poucas pessoas têm, e ele conceituou a novela de uma forma muito sensível, muito inteligente, muito com uma criação artística de alto nível, né? Uma criação artística com enorme capacidade de conceituação. Não, maravilha. E o meio ambiente era discutido no meio de tudo isso, né? Um assunto que tinha totalmente a ver com o universitário, tinha totalmente a ver com aquele momento, né, do Brasil começar a discutir essas questões. É também uma forma de abordar a educação, que é o que você fazia muito bem em Malhação, né? Quem acompanhava a Malhação sabia que sempre um tema dominava por 15 dias na sala de aula, nos núcleos paralelos, aí vinha outro tema. E aí, Coração de Estudante, já no início a gente viu que o meio ambiente ia ser uma coisa da trama central aí. Isso foi uma ideia sua? Foi um pedido que nasceu em pesquisa? Era comercial? Como que foi? Na verdade, assim, não teve nada disso, porque o tempo era muito curto, né, cara? Isso aí foram tomadas de decisões, né, muito em cima do laço, né? Tudo muito em cima do laço. Essa questão mesmo do meio ambiente, que foi discutido de uma forma mais forte no fim da novela, né? A novela acaba com uma inundação provocada por um alagamento que é constitutivo de uma usina que vai se construir no lugar. E era motivo de protesto dos estudantes da universidade. No último capítulo, essa inundação ameaça matar o filho do protagonista, né? Que era o Pedro Malta, né? Para quem está vendo pela primeira vez no Vivo agora, ó, é um spoiler. Tá vendo? Assim, olha o que você me fez fazer, hein? Tá vendo? Mas esse pode. Esse daí tem uma permissão. Aí, assim, então aquela decisão de... É lógico, já existia uma discussão sobre Belo Monte, já existia, essa discussão já estava colocada, né? Embora Belo Monte, se não me engano, só tenha sido inaugurado em 2017 ou 2016. Mas existia, acho que dentro do nicho, né? Talvez hoje, depois de Mariana, ficou mais, né? As questões das catástrofes ambientais ganharam maior peso justamente em Mariana, né? Justamente por causa de Mariana. Talvez hoje o trabalho do Edu, da Clara, daquele pessoal, hoje seria muito mais intenso e forte, né? Por causa da questão de Mariana, né? E eu tive a oportunidade de ver alagamentos para a constituição de represas em alguns lugares, como, por exemplo, em Minas mesmo, em Uberaba, Uberlândia, e sabia das discussões que isso provocava. Então, eu trouxe isso para dentro da novela. E como, logicamente, né, o Edu já começa a novela defendendo uma árvore, né? Quer dizer, ele já assina de cara a sua carta de intenções no primeiro capítulo da novela, né? Isso também foi inspirado num fenômeno aqui do bairro do Jardim Botânico, onde eu moro, né? Onde houve uma defesa de uma figueira aqui na Rua Faro, no Jardim Botânico, durante um bom tempo, pela Associação de Moradores da época. E a época o presidente era o presidente Figueiredo, a gente ainda estava na ditadura, né? Mas eu me lembrar... Essa história lá de trás para o primeiro capítulo. Para caracterizar esse personagem do Edu, né? Que era um professor, né? Era um professor muito ligado às questões ambientais, né? Ele era um professor do departamento de agronomia da faculdade, era muito ligado às questões ambientais
E hoje mesmo, quando você pensa em Ouro Preto, por exemplo, na FAOP de Ouro Preto, né? Na Federal de Ouro Preto, o curso de Engenharia Ambiental lá tem nota 5 do CAPES, né? O curso de Biologia tem nota 5 do CAPES, são cursos importantes. E não poderia deixar de ser com a presença da Vale ali do lado, representando sempre uma tensão entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, né? Então, isso tudo estava um pouco na minha cabeça, assim, sabe? Genericamente, estava tudo na minha cabeça, porque eu tinha uma pesquisa que eu queria encaminhar para esse lugar, mas foi acelerado, foi muito acelerado de uma hora para outra. Outro tema que a gente tratou, esse tema eu tenho que dizer que quem me sugeriu utilizar esse tema na novela foi um autor de novela que está no ar hoje, o Júlio Fischer, né? Que escreve com a minha querida amiga Duca Rachid, a novela das 6 que está no ar hoje. Ele, na época, trabalhava comigo no Coração de Dante, e ele me sugeriu a gente tratar do tema da síndrome de Down. Foi uma sugestão importante, esse tema foi tratado muito durante a novela, foi relevante para conseguir transformar a Melinha da Adriana Esteves, da brilhante Adriana Esteves, num personagem compreendido e querido pelo público, né? Porque até então ela era simplesmente uma vilã, uma pessoa individualista, egoísta e má. Mas com o surgimento de um filho com síndrome de Down, foi possível retrabalhar o personagem para ele se tornar mais amoroso, né? Você me trouxe aí duas perguntas que eu ia fazer. Uma, quando você falou do Júlio, né, eu ia até citar, para quem está assistindo o vídeo e não sabia essa informação, que você era o autor, mas você trabalhava aí com uma equipe que tinha Júlio Fischer, né, Max Malman, que o Max nos deixou, né? Faleceu também, infelizmente, grande amigo, querido. E a Andréia também era da Malhação, como ele, mas ela não estava nessa novela, então eu ia trazer aqui que você trabalhou com o Júlio, com o Max, com o Bosco Brasil, e isso. A Cristiane Friedman, que depois ficou vários anos na Record aí, como autora, e o Nelson Nadotti, que está no ar agora em Terra e Paixão, com o Valcir, né? Acho que essa que era a sua equipe. Foram entrando e saindo pessoas dentro desse processo, sabe? Pessoas entraram e saíram, né? E aí eu ia te perguntar justamente o que eles trouxeram para você. Então você já trouxe o Júlio com a questão da síndrome. O Júlio trouxe isso aí, foi uma coisa muito importante. A Duca trouxe uma grande capacidade dela de ler e entender folhetim, né? Não é à toa que ela está aí no ar, com todos os méritos, né? Fazendo já uma autora premiada com Emmy. Assim, tive o privilégio de tê-la na equipe, foi uma pessoa que me ajudou muito, a gente fazia escaleta juntos muitas vezes, né? A Duca também colaborou em Coração de Estudante? Sim. Isso não está registrado, olha que interessante. Nas pesquisas a gente não acha essa informação. Ela entrou depois, porque eu tinha na origem o Fausto Galvão e ele saiu porque a mãe dele ficou doente, ele precisou sair. E entrou a Duca Rachid no lugar. Entendeu? E ela já vinha de A Padroeira, né? Então ela deve ter emendado o trabalho aí. Que a Duca estava na Padroeira. Um espaço aí, né? Porque ela entrou mais ou menos no capítulo 70 da novela, né? Sim. 70. No capítulo 70, eu tive também, além da Duca, eu tive uma outra ajuda que não consta em lugar nenhum, nem Memória Globo, nem na Wikipedia, você não acha, mas que eu sempre menciono, foi a ajuda do Carlos Lombardi, porque eu estava tendo dificuldades de audiência na novela e o Lombardi ficou me ajudando mais ou menos do capítulo... Mais ou menos não, foi exatamente isso. Do capítulo 74 ao capítulo 94, ele me ajudou a reconceituar alguns personagens e algumas conduções de trama dentro da novela, e isso foi fundamental para o grande sucesso que essa novela teve. Sabe? E aí a gente percebe, enquanto público, né, e isso depois fica, porque a gente vê eles trabalhando com o Lombardi em outras obras, né, o crescimento do Nélio, do Brista, que ele ganha uma outra pegada, né, e a entrada do Bruno Garcia, que depois... Exatamente isso aí. Bang Bang. Isso. Agora, você vê, cada coisa é uma coisa, né? Porque uma coisa é Bang Bang, né? A outra coisa é Coração de Estudante. Então, assim, não é apenas você apostar num pouco mais no humor farsesco
Isso precisa ter uma unidade dramática em termos do que você está contando, como você está contando, e como você está negociando a carga afetiva de cada personagem com a capacidade dele de fazer palhaçada. Se você não negociar isso e não acertar isso no texto, não necessariamente vai ser uma coisa querida pelo público, não, cara. Sim. E não adianta só você colocar a farsa, não é isso. Cassiano Gabus Mendes dizia, né, que você tem que fazer o público rir com moderação, mas sem chatear ele. Se você chatear o público, você perde a dose. Ao mesmo tempo, ele também quer se emocionar, mas se ele se emocionar e achar que a emoção tá chateando, ele também pode não querer mais se emocionar. Ou se ele achar que ele está rindo demais, mas aquilo já está ficando tão repetitivo que não tem mais graça, ele também. Então, é como uma receita culinária, né? Que também era um tema que eu usei bastante em Coração de Estudante. Você tem que acertar o ponto da galinhada, né? Não adianta só colocar arroz e frango e misturar, né? Você tem o arroz, o frango, tem que acertar esse tempero aí, a pimenta, quanto de salsinha entra nisso, quanto de coentro, né? Senão a galinhada desanda, né? Muito bom. E uma outra coisa que eu falei que você, né, que eu ia perguntar quando você falou da síndrome de Down, era em relação a esse tema mesmo, né? E aí a gente tem também aí algumas informações, essa está na Memória Globo, e não, essa não está na Memória Globo. Essa, acredito que também é do Nilson, né, no Teledramaturgia, que ele fala que na sinopse original, a Melinha de Adriana Esteves, ela perderia o bebê, né? E depois optam por ter esse bebê, e acho que isso vem de encontro com a exploração do tema, né? Foi exatamente nesse sentido a sugestão do Júlio. Originalmente, eu pretendia humanizá-la com a perda da criança, mas o Júlio me fez a sugestão de, por que em vez de perder, você não faz ela ter uma criança com síndrome de Down? A hora que ele falou, meu olho brilhou. Eu falei, porra, isso é muito melhor. Sim. Legal. Uma informação que eu acho que os fãs de novela sempre gostam de saber é em relação ao elenco, né? Essa foi uma novela que você teve aí uma participação em pensar no elenco, ou pela pressa da concepção ficou mais com a direção? Teve alguma coisa aí que foi idealizada para elenco? Se não me falha a memória, Coração de Estudante tinha exatamente 38 personagens fixos. Tá? Eu posso estar enganado, porque já foi tanta coisa que eu escrevi, mas eu tenho quase certeza que eram 38 personagens fixos. Isso é fácil de conferir no Memória Globo, ou qualquer lugar. Desses 38, eu vou te dizer que aproximadamente uns 20, e eram atores importantes, eu herdei da escalação seria da novela da Maria Adelaide. Sim. Ou seja, além de eu estar com pouco tempo, eu ainda tinha que trabalhar já com um corpo de elenco pré-definido. Não que esse corpo de elenco não fosse um presente que eu estivesse ganhando, era um grande presente que eu estava ganhando. Esse corpo de elenco incluía Fábio Assunção, Adriana Esteves, Marcelo Antoni, Helena Ranaldi. Acho que 20 é um exagero. Talvez tivesse uns 15 personagens importantes ali. Teve Cláudio Marzo no elenco, né? Olha que impressionante. Cláudio Março, Jussara Freire. A Jussara, se não me engano, estava chegando na Globo, né? Estava chegando. Jussara Freire. Me ajuda aí, quem mais eu tinha recebido? Em geral, tem muita gente. Tem o Caruso que estava ali, né? Eu estou dizendo mais quem eu recebi da novela da Maria Adelaide, mas você vê que já eram muitos atores que eu obrigatoriamente teria que usar como protagonistas, entende? Porque eles são protagonistas ao longo de sua vida. Então, tem algumas coisas que a gente vê que foi a direção que trouxe, né? Por exemplo, a Carolina Casting, ela está aí sempre no elenco do Waddington com o Papinha, e até esse personagem temos aí nas memórias que ele seria de Gabriela Duarte,
passou por Isso. Letícia Exatamente Spiller, isso. Seria da Gabriela Duarte, mas aí acabou virando para Carolina Casting. Esse é Gabriela um personagem que Cass. estava previsto em sinopse, né? Ele entra mais ou menos, se não me engano, no capítulo 38, 39. E É um foi uma capítulo. atuação excelente da casting, né? Foi excelente. Uma atuação Excelente. Desde o excelente. início ela foi excelente. A Ângela Vieira também, ela tinha uma Vieira, minha personagem querida amiga, diferente das minha querida ricaças do amiga, Leblon, né? minha querida amiga vizinha aqui de condomínio, fez um trabalho sensacional também. E a Esmeralda virou um caso do Nélio, né? Eu usei muito esse par romântico, né? Ela como mulher mais velha, que até certo ponto educava ele em uma série de aspectos, enquanto ele funcionava um pouco para desconstruir a seriedade dela de dona de casa e dona de negócio mineira, né? Assim, mais desconfiada, mais ensimismada, com problemas com o filho. Ele chegava lá como um amante mais novo que desconstruía um pouco esse lugar dela, sabe? Foi muito gostoso escrever para a Ângela e para o Brit nessa dupla aí. Claro que o Brit e a Adriana Esteves eram imbatíveis, tanto que acabaram casando, né, na vida real. Depois eles ainda se encontraram em Kubanacan, que você colaborava também, né? Isso, E exatamente. acabou deslanchando. E acho que uma coisa também que o Coração do Estudante vai marcar muito na história da teledramaturgia é a entrada de uma garotada que se consagrou e cresceu depois, né? Aline Moraes, Caio Blá, Paulinho Vilhena, Júlia Feldens, que hoje largou a carreira na TV, mas tem um trabalho na academia de teatro incrível, estudando expressão corporal, né? Uma galera que veio, né, para que sempre quando perguntar onde você começou, comecei em Coração de Estudante, né? Isso aí. Bacana, Muito, então. muito, muito bom escrever para essa turma toda aí. Foi divertido a beça, cara. Foi muito divertido. Tá, maravilha, então. E além dessa mudança da Melinha com o bebê, teve alguma outra coisa que você tinha pensado de início e até o final da trama precisou mudar, acabou tomando outro rumo, ou você percebeu que seria legal encaixar? Não, eu acho que, do ponto de vista estrutural, não teve. Vamos supor, no aspecto de tramas e intrigas, não houve muita mudança, sabe? Era mais ou menos aquilo que estava previsto desde o início. O que mudou foi um mood, um jeito de contar, uma carga cômica um pouco maior para certos personagens que eram antagonistas, mas que ganharam essa carga cômica, especialmente a Amelinha. Ela ganhou mais comédia, a possibilidade de fazer um autodeboche sobre os próprios interesses e ambições e paixões dela.